eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Está em análise na Comissão de Direitos Humanos um projeto que autoriza a exploração de atividades econômicas sustentáveis em terras indígenas. Esse projeto é fruto do trabalho da CPI das ONGs, que foi presidida pelo senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, e que está aqui conosco. Senador, muito obrigada pela sua presença. Prazer estar de volta aqui, Carla. Senador, explica para a gente o que são exatamente essas atividades econômicas sustentáveis, como isso seria na prática? A gente quer, Carla, na verdade, fazer obedecer a Constituição. Quando você fala em mineração em terras indígenas, parece que o mundo vai acabar, né? Com o pessoal de ONGs, ambientalistas, com essa turma que vive em função de deixar os índios terem vida própria. Deixa eu começar só lendo aqui, rapidinho, o capítulo 8º, que trata dos índios. O parágrafo 2º diz: as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhe usufruto exclusivo da riqueza do solo, dos rios e dos lagos nela existentes. Então, riqueza do solo. Aí a gente, desde que eu cheguei, que a gente tenta regulamentar essa discussão do solo, quer dizer que não é riqueza, que não é minério. Eu ajudo algumas cooperativas que querem, de indígenas, que querem trabalhar com minérios e não conseguem. O que a gente quer é que os índios sejam donos do próprio destino dele. Hoje você só fala dos índios quando são injunções externas. O índio é uma vítima, né? Vem, coitadinho do índio, tem que ajudar o índio, principalmente esse pessoal ambientalista. Os índios têm que ser protagonistas do seu destino. E é isso que eles querem. Então, hoje existem formas modernas de você explorar minérios. Quando a gente fala em minério na Amazônia, aquela coisa clandestina, feia. Não, você tem processos modernos. E os índios querem isso. Por que eu sei? Porque eu convivo com eles. Seria explorar suas riquezas naturais, parte delas, de forma legal, equilibrada e sustentável. Senador, durante o trabalho da CPI das ONGs, os senadores ouviram lideranças indígenas que se mostraram, manifestaram serem favoráveis a essa exploração. Fala um pouquinho mais sobre esses depoimentos que o senhor escolheu. É aquilo que eu te falo, porque o que eles querem? Quando a gente vê que eles querem explorar os seus recursos naturais, é esse sentimento de liberdade também, de expressão. Você fazendo com que o índio entenda a sua geopolítica, que ele entenda o bem que tem ali, a riqueza que tem ali, até onde vai, ele acaba tratando da sua existência e cuidando da sua independência e até soberania. Porque hoje mantém os índios desinformados. O índio não sabe aquilo de bom que ele tem, ele é instrumento hoje desse pessoal. Então, o que os índios querem? Eles não querem mais ser instrumentos, eles não querem mais ser coadjuvantes, eles querem ser protagonistas do seu destino. Os que estiveram aqui disseram isso. As ONGs só nos atrapalham, as ONGs não nos representam. Nós queremos viver do que nós possamos produzir. Tem duas frases, Carla, que eu gosto de usar, de um índio Baniwa, lá no Alto Rio Negro, que ele disse assim: senador, eles querem que a gente viva dos frutos que caem da terra. O índio não pode fazer nada. E o outro me disse: senador, meu povo come macarrão, arroz e feijão. Nós não plantamos nenhum desses e não temos dinheiro para comprar. Como é que a gente vai fazer? Então, veja bem, o que eles querem é poder fazer, é poder existir sem essa tutela, sem esse braço internacional que sempre coloca os índios como vítimas. Senador, como seria? Eles mesmos trabalhariam, fariam essa exploração? Como seria cooperativa. Isso? Eles teriam, por exemplo, tem uma carta aqui de um que acabou de se formar em geologia, um banil que se formou em geologia em São Paulo. E ele manda uma carta para a gente defendendo a mineração. Ele até teve na CPI com a gente, que é o Valdeci Fonte, da etnia Baniwa. O que ele fala aqui dessa modernidade? Ele agora já é geólogo. Então, é como os parecis em Mato Grosso, lá já é o agronegócio. Os parecis, eles têm os agrônomos deles, os médicos deles, os enfermeiros deles. Eles têm tudo dos parecis, que é o índio independente, mas lá é agronegócio. O que os índios querem é esse começo. Claro que isso vai envolver pesquisas, embora os estrangeiros já saibam o que tem lá. Então, é permitido, aí começam as pesquisas, depois começa a lavra, tudo sob orientação. O que eles não têm e não têm informação, não foi dado esse direito deles terem informação, claro que eles buscariam formação profissional. Senador, o senhor cita com frequência o modelo canadense. Eu queria que o senhor falasse o que ele tem de exitoso e de que forma que ele poderia ser adaptado à realidade brasileira. O Canadá demorou. O Canadá demorou mais ou menos 10 anos para chegar nesse estágio de um acordo entre governo e os povos originários. Lá são povos originários, são os indígenas. Demorou, mas o que tem hoje? Os índios canadenses permitem tirar potássio de suas terras e ganham e recebem royalties.
Agora, olha só, eles têm o dinheiro dele para viver, estão fazendo isso. Olha só a hipocrisia, olha só a ironia. Parte desse potássio que vem do Canadá, de fora, é do Canadá, e do Canadá em terras indígenas. E nós temos aqui, em terras indígenas e não indígenas. O potássio de Altazes, por exemplo, não está em terras indígenas. Aí eles botaram os Mura dentro da terra, que são os índios, e os índios estão concordando. São 34 aldeias, 30 querem, desde que eles ganhem royalty disso. Mas as cooperativas indígenas querem ir mais além. Eles não querem só esse tipo de exploração de minério, eles querem eles próprios, em cooperativa, trabalhar com seus recursos naturais. Aqui no Brasil, além do potássio, que outros minérios poderiam ser explorados? Lá em São Gabriel da Cachoeira, porque a terra é mais rica, você tem diamante, você tem ouro. Jutaí é um município agora, lá em Jutaí, eu acho que não é nada demais dizer, e nem, não estou denegrindo nada, só estou dizendo que a moeda em Jutaí, que fica no Amazonas, a moeda é o ouro em pó. Muito garimpeiro, e tudo clandestino, porque não permite, né? Tudo lá quando o garimpeiro vem na taberna, até programas em boate, eles são feitos pagando em gramas de ouro, para você ver como é a hipocrisia. Existe, está lá, mas não legaliza. Então, aí já é outro assunto, né? Você está perguntando quais os minérios que tem. A gente tem os que a gente chama de terras raras. Terras raras, dentro dele tem o lítio. O lítio, Carla, é o mineral que sustenta, que possibilita a fabricação de baterias. E hoje todo mundo só fala em carro elétrico, né? Carro elétrico. Sem o lítio não tem. E o lítio tem lá na mina de Pitinga, que os chineses acabam de comprar, lá no município de Figueiredo. Tem muito lítio. A gente tem terras raras, que são 15 elementos, né? Da tabela periódica que chama. Então, o que você imaginar? Ouro, prata, diamante, terras raras, lítio, nióbio, estanho, o que você imaginar, nós temos lá. E, de certa forma, sendo explorados clandestinamente, ou seja, não deixa nada para o Estado nem para o município. Pois é, como garantir que essa soberania, né, dessas terras que são dos indígenas seja respeitada, só eles explorando? Há risco, senador? Muito, muito grande. E a gente tem que acabar com essa história, Carla, de terra indígena. Aqui é terra dos Mura, aqui é terra, tudo o pessoal aqui no Brasil é isso, qualquer coisa é terra indígena. Porque aquela terra ela fica isolada e não se permite fazer mais nada. Para acabar com essa história de demarcação de terra indígena, ou então se demarcar, der direito aos índios, que eles alegam para fazer aquela demarcação, que os índios têm direito. Mas está vendo aqui, é constitucional o direito dos índios, e não se obedece. Eles têm direito ao uso do solo, né? E aqui fica, mas é do solo, não é do subsolo, quer dizer, é brincadeira isso. Então a gente está transformando em projeto de lei para que possa ter mineração em terras indígenas. Sobre isso, Carla, foi o presidente Davi Alcolumbre formou já um grupo que vai estudar exatamente isso. Eu estou nesse grupo, só que não foi instalado ainda o grupo. Pois é, queria falar exatamente sobre isso. O presidente do Senado, ele criou, o senador Davi Alcolumbre, um grupo de trabalho para tratar exatamente da mineração de terras indígenas. O senhor é um dos senadores que faz parte desse grupo. Esse é um dos projetos que vai ser debatido lá. Esse nosso projeto é um deles, acho que começa daí, né? Quer dizer, começa das cartas dos indígenas, do depoimento dos indígenas, do depoimento de geólogos, daqueles que são favoráveis, que não são favoráveis também. Mesmo que a gente seja, vai ter que ouvir aqueles que não são, tem que argumentar e a gente se convencer. Agora, é inevitável ter isso. No Canadá demorou 10 anos, mas já faz tempo que eles fizeram isso. E a gente tem que começar esse acordo com a aquiescência dos indígenas, do governo federal, do estadual, se for o caso, também até até de judiciário. Eu acho que toda a sociedade tem que se envolver nisso. Mas parte do princípio de que você não pode olhar, o teu olhar, o meu olhar, não pode ser para o indígena como vítima. Hoje o índio é vítima, você olha para ele, o índio não é vítima, quer dizer, ele está sendo vítima, mas ele não quer ser vítima. Ele quer sair dessa condição de coitadinho, de ajuda, ele quer ser protagonista do seu destino. E o cooperativismo de mineração é uma das saídas para ele. Sem contar também o agronegócio. Hoje eles, para criar galinha, eles produzem farinha de forma artesanal, a não ser que a gente chegue e ajude com emendas parlamentares, né? Eles produzem tudo assim, tudo sabe, é muito primitivo. E eles não querem, eles querem casa de farinha normal, eles querem engenho com taxa para poder plantar sua castanha, eles querem criar peixe, eles querem criar galinha, eles querem vender ovos, eles querem ter a sua renda exatamente para fazer aquilo que o cacique falou para mim, comprar o feijão, o macarrão e o arroz. É isso que eles comem hoje em dia.
Senador, só para a gente finalizar, o senhor mesmo citou a resistência que a proposta deve enfrentar de grupos ambientalistas, indigenistas. Como será possível construir um acordo que concilie toda essa preservação da terra, né, essa soberania dos indígenas e também cultural, enfim? Isso vai ter que surgir, Carla, da discussão desse grupo. O antagonismo, o prós e o contra, a gente tem que construir uma solução disso tudo aí. O que a gente não pode negar é que quando a gente fala em mineração, não é aquela devastação, está aí derrubando esse garimpo que existe com bomba d'água, não. A gente está falando em coisas profissionais, em coisas modernas. Então, essa pergunta eu só posso te dizer quando a gente começar a discutir. Nós temos as ideias da gente. O índio tem direito à cooperativa dele, agora a cooperativa tem que ser assistida de forma profissional, a não degradar. E o índio não degrada o meio ambiente, o amazonense, o caboclo não degrada. Ele só tem que ter um meio de vida, de ter renda. Se você não tem renda, você não tem sal, você não tem açúcar, você não tem arroz, você não tem feijão. Se você tem renda, você pode comprar tua camisa, teu relógio, teus óculos. E aí a gente vai nessas aldeias, o que a gente vai ver aí, sempre tem 2, 3 com camisa do Flamengo, né? Tem um ou outro com camisa do Vasco, todo mundo de relógio, todo mundo de celular quando a gente leva esta linha. O índio quer ter vida própria, quer deixar de ser vítima. Tá certo, senador. Obrigada pela Já passou? Já passou, já acabou. Obrigada pela sua presença aqui no estúdio, esclarecendo essa proposta. Sempre um prazer estar aqui. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento.